Boa noite, boa noite. Deixa eu te pedir um favor antes da gente começar, tem que ligar as luzes. Boa noite, volto já. Estamos fazendo aqui já há algumas semanas, não me recordo qual é o número desta live, mas estamos fazendo aqui já há algumas semanas lives em dupla, né? Mas estávamos fazendo em locais separados, né? Cada um no seu celular, bonitinho. Mas estava dando eco, a gente testava, ficava tudo bem. Depois, na hora de fazer, dava eco, aquela maravilha. Então, para não dar eco, estamos aqui juntos, né? É. No mesmo ambiente. E a gente vai conversar hoje sobre um tema muito interessante. Qual que é o tema interessante? Ok, o tema de hoje é como motivar os funcionários. Dinheiro é a solução? Bem, e já pensando nisso, seja bem-vindo aí, o pessoal está chegando. Bora Bem, lá? e retomando aqui, né? O tema de hoje é como motivar os funcionários. Dinheiro é a solução? Será que dinheiro é a Será? solução? Será que dinheiro é a solução? Carol, dá um contexto aí para gente, né, dessa relação entre motivação, entre dinheiro. É verdade que salários, benefícios, altos salários é o que motiva? Bem, muita gente acha que sim, né? Muita gente acha, inclusive, esse é o desespero de muitos donos de pequenas empresas. Por quê? Porque eles pensam assim: eu não tenho funcionário motivado, né? Meus funcionários são desengajados, né? Eles não têm comprometimento porque eu não posso pagar altos salários e altos benefícios. Mas a grande verdade, né? E eu já vou dar aqui a resposta, Vinícius. A grande verdade é que dinheiro não traz motivação, tá? Então você que está aí, dono de pequena empresa, preocupado porque você não consegue pagar altos salários, né, altos benefícios, eu digo para você que dinheiro, altos salários, altos benefícios não é fator de motivação. Tá cheio de gente aí, Vinícius, inclusive, né, colegas nossos e tudo mais, ex-colegas nossos, né, de trabalho, saindo dos seus empregos, sabe? Tá cheio de gente por aí ganhando bem, saindo de seus empregos. Por quê? Porque só dinheiro não basta, tá? Então, o dinheiro, ele é importante sim, a gente vai falar sobre isso, a gente vai dizer o porquê que ele é importante, mas ele não é fator de motivação. O dinheiro, ele é importante como fator de atração e de retenção de funcionários, tá? Ele ajuda bastante nisso. Não quer dizer que se você não tem como pagar altos salários, você não vai conseguir atrair e reter bons funcionários. Você vai. Mas ele ajuda aí, ajuda nisso. Ele ajuda também, né, até a pessoa trabalhar, né, com mais afinco por um tempo, mas ele não tem um efeito duradouro. A pessoa trabalha com mais dedicação, vamos dizer assim, por um tempo, até ela se acostumar com aquele aumento de salário, vamos dizer assim, aquilo não ser mais suficiente para ela e ela, né, desejar o próximo aumento de salário. Então, toda empresa que fica pautando, né, a motivação, eu falo entre aspas mesmo, fica pautando a motivação dos seus funcionários no dinheiro, está criando mercenários. Está criando pessoas, né, que vão trabalhar dentro da empresa apenas por dinheiro. E não é assim que tem que ser. E a gente vai falar sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, tem muito empresário, muito dono de pequena empresa aí que acha que essa história de motivação é besteira, é balela, né? E fala pra gente aí por que o empresário precisa dar atenção a isso, por que investir em motivação para os funcionários, porque esse assunto de motivação ele não é uma besteira. A gente já sabe, você já falou aí um pouco de que dinheiro não é motivação, mas tem empresário que além disso acha que é balela esse negócio de motivação. É balela?
Não, inclusive, né, existem inúmeros estudos, pesquisas científicas, né, com comprovação empírica, então não é balela, é realmente coisa que funciona mesmo dentro das empresas e não é coisa de grande empresa, não, apenas, tá? Você que é dono da sua pequena empresa, você consegue motivar os seus funcionários. E é interessante isso que você perguntou, Vinícius, porque eu já escutei várias vezes. Ah, não, motivação é intrínseca, né? Ela vem de dentro da pessoa. Ou a pessoa é motivada ou ela não é, Já escutei isso tá? aí também. Eu já escutei várias vezes. Tem um fundo de verdade nisso? Tem. A motivação é intrínseca. Realmente ela vem de dentro. Mas a empresa ela pode potencializar essa motivação ou ela pode destruir essa motivação. Já vi os dois casos, na prática, inclusive, né? Já lidei com os dois casos. Então, não fica pensando, a motivação é intrínseca, não tem nada que a minha empresa possa fazer, ou eu contrato alguém motivado ou não contrato. Não é assim que funciona. Se você não souber lidar com isso, você pode acabar com a motivação dos seus funcionários. E eu já vi muito funcionário bom sendo destruído por uma cultura tóxica e uma cultura que não valorizava a motivação, tá? Então, outra coisa também que eu costumo ouvir, né? Ah, funcionário não gosta de trabalhar. Né? Esse negócio de motivação não existe, não funciona, não. Funcionário não gosta de trabalhar. Também não é uma verdade, tá? Funcionário gosta sim de trabalhar. Às vezes você não está sabendo lidar com essa questão e por isso ele não está gostando de trabalhar na sua empresa, tá bom? Outra coisa também que eu escuto bastante, né? Ah, funcionário só se interessa pelo dinheiro. Não está nem aí para a empresa. Tem muita gente realmente que só se interessa pelo dinheiro, não está nem aí para mais nada. Aí você vai precisar filtrar essas pessoas no momento da sua contratação, tá? E outra coisa também que eu falei lá no início, né? Se você, né, trabalha somente com a motivação, entre aspas, baseada no dinheiro, baseado em altos salários, você está criando esse tipo de pessoa aí mesmo na sua empresa. Pessoa que só se importa com dinheiro, tá? E aí não vai dar o resultado que você precisa, tá bom? Mas, né, dito isso, né, quando você entende realmente que esse tema, motivação, não é uma besteira, que isso realmente pode fazer a diferença no seu negócio, aí agora eu venho, né, para explicar que diferença é essa que isso pode fazer no seu negócio, tá? Então, quando você tem funcionários mais motivados, você tem muito mais eficiência no seu negócio. Tá? E o seu negócio, para ser bem sucedido, ele precisa de eficiência. Então, funcionários motivados, eles são muito mais engajados. Eles trabalham com muito mais afinco, com muito mais dedicação. Eles têm mais iniciativa. Imagina, né? Quantos donos de empresa não reclamam, né? Porque os funcionários não têm iniciativa. É verdade. Se não tiver ali em cima o tempo todo, não sabe ir nem para a direita nem para a esquerda, não sabe? Imagina você com seus funcionários dedicados, com iniciativa, que se importam realmente em trazer resultado para o seu negócio, tá? Então, quando você trabalha a motivação, é isso que você tem. E quando você alcança isso, a sua empresa fatura mais. A sua empresa lucra mais, tá? E aí, um outro aspecto também, um outro benefício que você tem quando você trabalha a motivação dos seus funcionários, que é o quê? Você deixa de ser escravo do seu negócio. Por quê? Porque as pessoas, elas estão ali motivadas, elas estão engajadas, elas se importam com os resultados que elas apresentam, elas se importam com os resultados da empresa, elas têm iniciativa, elas procuram resolver os problemas e aí você deixa de ser escravo do seu negócio. Entende? Faz sentido isso? Com certeza. Muito sentido. Então não é uma besteira. Imagina, não é uma besteira. É preciso se dedicar, né? Entender o que realmente faz com que o funcionário seja motivado.
né, ou esteja motivado, tá? Porque a motivação não é uma coisa que você faz aqui, né, trabalha ela uma vez e, nossa, funcionário o resto da vida vai estar motivado. Não, é algo que você precisa trabalhar sempre. Então, é importante, né, o dono da pequena empresa ter consciência disso, de que ele, como líder do negócio dele, ele precisa se dedicar à motivação dos funcionários dele. Esse é o papel do líder, né? Quando você abre uma empresa, você pode ter certeza que você tem que desenvolver muitas habilidades e a liderança é uma delas. E saber motivar os seus funcionários é uma das suas prerrogativas como líder do seu negócio. E é uma prerrogativa que traz muito resultado, sabe, Vinícius? Muito resultado. Se você quer uma empresa altamente lucrativa, se você quer deixar de ser escravo do seu negócio, né? Trabalhando 14, 16, 18 horas por dia sem tempo para nada, é um tema que você não pode ignorar. Então não é uma besteira. Ok. Então você aí que é dono da pequena empresa que está nos assistindo já sabe, né? Nada de ignorar a questão da motivação da sua equipe. Se você ignora a motivação da sua equipe, a sua equipe ignora a sua empresa. Exatamente. E aí o resultado, ó, lá para baixo. Carol, e o que é motivar na prática? Que assim, como fazer esse negócio? Tá, então antes da gente falar o que é motivar, deixa eu falar o que não é motivar, tá? Porque existe muita confusão em torno disso. O primeiro ponto, né, que às vezes eu escuto as pessoas falarem, né, eu pergunto, como é que tá a motivação lá dos seus funcionários? Ah, tá legal, né? Como é que você está trabalhando a motivação dos seus funcionários? Não, tá legal, eu tô sempre elogiando, eu tô sempre, né, reconhecendo, né? Gente, fazer elogio não é motivar. Não acha que você está fazendo grande coisa, fazendo elogio e achando que está motivando os seus funcionários, porque não está, tá? Só elogiar faz parte. Inclusive, a gente falou do feedback positivo, né, esses dias. Elogiar faz parte, inclusive você deve fazer, mas isso não é motivar. Então, não pense que você elogiando os seus funcionários você está motivando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente falou aqui já um pouco, é que dinheiro, né, altos salários, benefícios financeiros também não é motivar. Não, mas peraí, eu vou te cortar nisso aqui. Porque tu já falou isso, eu fiquei calado, mas eu tenho que falar aqui o que tá no coração do povo aí. Quando eu ganhava lá meu aumentozinho, me dava um benefíciozinho, eu ficava feliz da vida. Como é que é isso? Eu não ficava motivado, então? Tá, você se sentia feliz ou você se sentia motivado? Me sentia feliz. Então, pronto. Essa é a questão, né? Provavelmente existe essa confusão. Até por parte do funcionário mesmo. Às vezes ele acha que por ter recebido o aumento de salário, ele ter ficado feliz com aquilo, ele está motivado. Ele não está. Ele está satisfeito. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas ele está satisfeito. Ele ficou satisfeito. Olha, recebi um aumento aqui, estou satisfeito. E aí, essa satisfação, qual é o problema disso tudo, tá? E, gente, eu vou explicar muito bem. Não estou dizendo aqui que vocês não vão buscar dar bons salários, bons benefícios para os seus funcionários, que vocês não vão dar aumento de salário, tá? Não vão sair daqui achando assim, não vou fazer nada disso porque a Carol falou que isso não motiva. Não, não é isso. Fica até o final que vocês vão entender aqui a questão. Mas assim, o funcionário, ele ficou satisfeito. E o problema da satisfação é que ela é efêmera. Ela não é duradoura. Entende? Ele vai ficar satisfeito, ele pode até dar um up ali na produtividade dele, naquilo que ele está entregando, mas é só por um curto período de tempo. E aí é onde a gente cria os mercenários, porque você, mas agora eu tenho que dar novamente um aumento de salário, porque, né? Já baixou a produtividade. Aí, novamente, um aumento de salário. Aí o funcionário vai ficar satisfeito, aí, né, dá aquele gás, aí daqui a pouco, aí dura ainda menos. Dura ainda menos. Aí você dá o próximo aumento de salário. Aí, novamente, o mesmo ciclo, só que dura ainda menos. Você entende como não funciona? Não funciona.
Mas a gente vai ver que dinheiro é importante, tá? Não, volto aqui a falar, não estou dizendo que dinheiro não seja importante. Vocês vão entender o porquê. Ok, então vamos continuar. E você estava explicando para a gente, né, o que é motivar na prática. Você estava dizendo primeiro o que não é motivar Isso. e continua aí, Carol, fala para Verdade. O gente. que eu vou falando eu acabo, né? Mas olha só, continuando aqui no que não é motivar, ficar dando choques de realidade, as famosas ameaças. E por que eu estou levantando isso aqui? Porque eu vejo muita gente falando: olha, você quer motivar os seus funcionários? Fala isso, fala aquilo, sabe? Fala para ele assim, ó, você não tem boleto para pagar no final do mês, não? Rapidinho motiva, né? Eu escuto muito por aí. Ah, existem 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Se você quer, quer. Se você não quer, tem quem queira. Veja aos montes, pessoas falando exatamente isso, para motivar as pessoas dessa forma. Só que isso não funciona. Tá? O que você pode conseguir com isso? Um processo, né, por assédio moral. E você vai conseguir também com que o seu funcionário ele fique extremamente chateado com você, sabe? E aí, pode até ser que de início, né, quando você dá esse choque de realidade nele, aí ele fala assim: opa, eu tenho boleto para pagar, né? Não, eu não posso ficar desempregado. Então, peraí, vamos lá. Aí, novamente, ele vai dar aquele gás, né? Porque ele está com medo, ele não está motivado, ele está com medo. Ele dá aquele gás, e aí você pensa: ah, funcionou, tá vendo? Tá vendo? É só dar um choque de realidade, funcionou. Só que assim como a motivação entre aspas do dinheiro não dura, essa aí dura ainda menos. Sem contar que ele vai ficar extremamente chateado com você. Entende? Então não funciona. Não é assim que se motiva. Isso é balela, tá? Agora, o que que é motivar? O que que é motivar? Olha só. Motivar, preste atenção aqui, ó. Motivar é fazer com que o seu funcionário, preste atenção, queira, ele queira fazer o trabalho dele bem feito. Ele queira entregar um bom resultado. Olha só, quando você quer que o seu funcionário faça o trabalho dele bem feito, quando você quer que o seu funcionário entregue um bom resultado, quem é que quer? Quem é que quer? Você. É você, não é ele. Então não adianta, as pessoas fazem muito bem feito as coisas que elas querem fazer. Aquilo que elas querem fazer. Entende? Deixa eu fazer uma analogia aqui, né? Por exemplo, não sei se você tem filho, mas por exemplo, né, um filho pequeno, você fala assim: fulano, vamos lá arrumar o quarto, né? Aí você vai, vamos arrumar. A criança não quer arrumar o quarto. Ela não quer arrumar o quarto. Quem quer que ela arrume é você. E aí, né, ele pode até fazer uma birra, uma pirraça, aquela coisa toda, né? E você vai, é incisivo, porque você aprendeu que tem que ser incisivo. Não tô aqui querendo falar de educação de filho, não, tá, gente? Eu só tô fazendo uma analogia. Aí começa aquela coisa, aquela birra que você de um lado e ele do outro, e é aquele estresse. Porque ele não quer arrumar o quarto. Mas, quando você torna interessante para ele arrumar o quarto, né? De uma forma lúdica, você pega ali junto com ele os brinquedinhos. Ah, que bacana, aqui olha o brinquedinho, tá? Vamos colocar ele na gaveta, né? Aí ele começa a se interessar. Opa, isso é legal. Aí ele passa a querer arrumar o quarto. Aí ele vai lá e arruma o quarto. Com o seu funcionário é a mesma coisa. Não adianta você querer que ele queira fazer alguma coisa. Ele precisa querer. E para isso, existem várias coisas que você pode fazer para trabalhar essa vontade, né? Para que surja essa vontade nele, para que ele queira fazer. Para que ele queira fazer cada vez melhor e cada vez entregar mais resultado, tá? E aí, como é que você faz isso, né? Não sei se você tem uma pergunta antes Não, disso. não. Pode Então, seguir. deixa eu já seguir aqui. Como é que você faz com que o seu funcionário queira fazer?
a tarefa bem feita, o trabalho dele bem feito, queira entregar bons resultados. Então vamos lá. Existem duas coisas, vamos dizer assim, dois grupos de coisas, dois fatores que influenciam na motivação e você precisa ficar ligado aí, você precisa entender para você moldar esses fatores, para você moldar esse grupo de coisas, tá? O primeiro fator, ele é extrínseco, vamos dizer assim. Ele está, como é que se fala assim? Ele não vem de dentro. Eu falei que a motivação vem de dentro, tá? O primeiro fator, ele é extrínseco à pessoa. Ele tem a ver com o ambiente de trabalho. E ele é fator de satisfação. E o que faz com que as pessoas se sintam satisfeitas no seu trabalho, tá? Existe uma grande diferença, que são os fatores de satisfação e os fatores de motivação. Você precisa entender sobre eles. O que faz, por exemplo, uma pessoa se sentir satisfeita no trabalho? Vamos lá. A primeira coisa, cultura. Cultura organizacional. Como é que está a cultura do seu negócio? Tá? Como é que é trabalhar na sua empresa? Como é que é a cultura? É uma cultura de valorização, de crescimento, sabe? De aprendizado? Ou é uma cultura exploratória, que não está nem aí para os funcionários? Como é que é essa cultura? Como é que é a política, né, de gestão da sua empresa? Esse é um grande fator, tá? Um outro fator de satisfação é o relacionamento entre chefe e funcionário. E vice-versa, entre funcionário e chefe e entre os próprios colegas de trabalho. Isso determina o clima da sua empresa, sabe? É a sensação de se trabalhar na sua empresa, se é bom, se não é, se é ruim, enfim, tá? E um detalhe, o clima, ele é responsável por 33% do resultado da sua empresa. Caramba. Ou seja, empresas que têm um clima bom de se trabalhar, um clima adequado para se trabalhar, onde as pessoas gostam de estar ali, as pessoas são felizes, é bom estar naquele ambiente, ela é 33% mais lucrativa. Você entende como isso é sério? Se na sua empresa é ruim de se trabalhar, o seu funcionário ele não tem satisfação. E aí você pode perder, né, 33% do seu resultado. Você poderia estar lucrando 33% mais, apenas trabalhando o clima da sua empresa. Trabalhando essa sensação, né, de se é bom ou se não é trabalhar na sua empresa. Tá? Um outro fator de satisfação é a própria vida pessoal. Tá? Se a pessoa não está bem com a sua vida pessoal, ela não está satisfeita e isso interfere também no resultado da sua empresa. Ok? Esse é um fator que você tem menos controle, mas você também pode influenciar. Ok? Um outro fator, né, de satisfação ou de insatisfação é o status. Se a pessoa, né, ela é preocupada com o status, se a sua empresa, se trabalhar na sua empresa causa esse up no status dela, isso é fator de satisfação, ok? Um outro fator, né, é a segurança, se a pessoa se sente segura trabalhando na sua empresa ou não. Lembra do que eu falei sobre as ameaças? Essa coisa de ficar fazendo ameaça para o funcionário? Ah, né, se você não quer, tem quem queira. Tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Ah, você não tem boleto para pagar? Entende? Então, isso acaba com o sentimento de segurança da pessoa. E aí, quando muita gente fala, né, faz isso que motiva o funcionário, pelo contrário, você está acabando com a satisfação dele. E por último, antes disso, né, condições de trabalho. Quais são as condições de trabalho, né, do ambiente de trabalho que o seu funcionário tem na sua empresa? Eu lembro, Vinícius, né, teve uma academia que a gente frequentava, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas assim, a academia era linda, sabe? Era
era legal estar ali, o ambiente era agradável, enfim, toda a parte estética, né, que o cliente tinha contato com a academia, era tudo bonitinho, organizado, enfim. Um belo dia, eu fui fazer atividade física perto do horário do almoço. E aí, a minha personal trainer, né, ela deu o horário de almoço dela, ela estava atendendo outras pessoas nesse dia, não estava me atendendo, mas ela pegou lá a comidinha dela e abriu uma portinha e foi almoçar. E aí, quando ela abriu essa portinha, aí eu pude ver o lado de fora, que é a parte que não tinha contato com o cliente, que o cliente não tinha acesso. E era um ambiente horrível, deplorável. Não tinha lugar para os funcionários sentarem para comer. Ficava um micro-ondas, sabe, Vinícius? Assim, em cima de um banquinho meio torto, que o micro-ondas parecia que ia cair para a pessoa esquentar ali a comida. Um ambiente sujo, empoeirado, sem condição nenhuma de trabalho. Entende? Isso acaba com a satisfação do funcionário. Então, se você está preocupado em manter um ambiente agradável, bonito, uma estética bonita para o seu cliente, né, para o seu cliente externo, por que não manter para o seu cliente interno também, que é o seu funcionário? O seu funcionário é seu cliente. Ele é seu cliente também. Então, se você descuida disso, você acaba com a satisfação dele. E aí quem sofre? Ele, lógico, e você também. Os resultados da sua empresa também, tá? E por fim, aqui, né, fator de satisfação, agora, o próprio dinheiro, né? O dinheiro, como eu falei, ele não é fator de motivação, ele é fator de satisfação, tá? Então segura essas informações aí. A gente falou até agora de fator de satisfação. Vamos falar agora dos fatores de motivação. O que de fato motiva o seu funcionário? Então vamos lá. Tudo que tem a ver com o conteúdo do trabalho, com a função que ele desenvolve, com a tarefa em si que ele realiza, tá? E aí, né, o primeiro ponto, realização. Se ele se sente realizado fazendo aquela tarefa, isso é um fator de motivação para ele. Então, isso já acende uma luzinha para você na hora de contratar. Não adianta, por exemplo, né? Eu já cometi esse erro, Vinícius. Eu já cometi esse erro na hora de contratar. Eu precisava de um perfil de um profissional. E aí, na entrevista, né, quando eu perguntei, era uma vaga bem iniciante, assim, sabe? Era jovem aprendiz na época. E aí, na entrevista, quando eu perguntei assim, fulano, o que você quer fazer da vida? Né? Que profissão você quer ter? Ah, eu quero ser médico. Eu quero fazer medicina. Não tinha nada a ver com a vaga que eu estava oferecendo. E aí você acha que uma pessoa que não tem nada a ver com aquela vaga, que quer fazer outra coisa na vida, vai se sentir satisfeita realizando aquela tarefa que eu estava oferecendo? Claro que não. Então, no momento, olha como é importante você entender o que molda a satisfação do seu funcionário e o que molda a motivação. Por quê? Porque até lá atrás, na contratação, você vai saber como agir. Você vai saber que tipo de funcionário você vai levar para dentro da sua empresa. Porque para um funcionário ser motivado, ele precisa se sentir realizado. E se ele não gosta de fazer aquela tarefa, se não é aquilo que ele quer fazer na vida dele, ele nunca vai se sentir realizado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é reconhecimento. Ele precisa ser reconhecido por aquilo que ele faz. Seja por você, que é dono do seu negócio, seja pelos colegas de trabalho, seja pela família, né? pelos amigos. Se ele é reconhecido pelo que ele faz, ele se sente motivado. Tá? E aqui não é uma coisa ou outra, é um conjunto de coisas. Pense em você. Você não quer ser reconhecido pela sua família? Pelo seu círculo de amizade como um empresário bem-sucedido? Eu tenho certeza que você quer. Entende? Imagina você chegar na roda de amigos, olha, chegou fulano, né? Ó, fulano tem uma empresa assim, assim, assado.
Você não se sente, sabe, motivado em continuar, em buscar mais? A mesma coisa com o seu funcionário. Entende? O outro ponto é o próprio trabalho em si, tá? Ele tem que gostar de fazer aquilo que ele está fazendo. Aí entra novamente a questão lá da contratação. Se você contratar pessoas que não querem estar fazendo aquilo, não adianta nada. Ok? O quarto fator que influencia a motivação é a responsabilidade. Preste atenção aqui, ó. O funcionário, ele precisa se sentir responsável pelo que ele está fazendo. Entende? Você precisa atribuir a ele responsabilidade. Fulano, ó, essa tarefa aqui é tua, você é responsável por ela. Tanto pelo sucesso, vamos dizer assim, quanto pelo fracasso. Ele é responsável. As pessoas querem ser responsáveis por aquilo que elas fazem, tá? E o último fator de motivação é avanço e crescimento. O funcionário precisa enxergar que ele tem condições de crescer de uma forma ou de outra. Seja realmente alcançando, como é que se fala? Posições, cargos maiores na sua empresa, ou seja, aprendendo. Olha, eu tô aqui, eu tô aprendendo, legal, né? Isso aqui pode me trazer uma possibilidade maior no futuro. Então, ele precisa ter essa sensação de avanço e de crescimento. Então, são esses fatores que trabalham, moldam a satisfação e a motivação dos seus funcionários. Deixa eu beber uma água aqui que eu falei demais. É isso aí, gente, é isso aí. A gente pergunta, Carol responde. Carol, e eu já posso ir para a próxima pergunta? Pode. Ok. Você acabou de ouvir aí o que é motivar na prática. E assim, por que é importante que o dono da pequena empresa que está aqui nos ouvindo, ele entenda a diferença entre satisfação e motivação? Tá. Você falou muito aí o que fatores de satisfação e fatores de motivação e que a satisfação leva à motivação. Mas explica um pouquinho melhor para a gente sobre isso daí. Então, são duas coisas completamente diferentes, mas que precisam ser trabalhadas em conjunto. A satisfação, não vou dizer que ela leva à motivação, mas ela influencia, tanto positivamente quanto negativamente. Ok. Se você, que é dono da sua empresa, pensar assim, eu vou trabalhar os aspectos de motivação aqui no meu negócio e esquecer dos aspectos de satisfação, o que vai acontecer? Você vai fazer um esforço à toa. Por quê? Porque você pode trabalhar o que for os aspectos de motivação. Se o seu funcionário não estiver satisfeito, isso vai atrapalhar a motivação dele. Então, são duas coisas que precisam ser trabalhadas em conjunto, ok? E também por quê? Porque a satisfação foi aquilo que a gente falou no início. Ela é efêmera, sabe? Ela passa rápido. Por exemplo, a questão do dinheiro. Entende? Você dá um aumento de salário, rapidamente o funcionário já quer de novo. Entende? E a motivação, ela é mais duradoura. Quando você trabalha os aspectos de motivação, você tem uma motivação mais duradoura no seu funcionário. Então, são as duas coisas em conjunto. Se você trabalhar uma e esquecer da outra, você não tem o resultado que você precisa ter. Entendeu? Ok. E, Carol, como que o empresário ele pode trabalhar os fatores motivacionais? Como ele pode trabalhar esses aspectos? Tá, então vamos lá, na prática, né? Como é que você pode motivar os seus funcionários? Vamos lá. Primeiro ponto. Você precisa deixar que os seus funcionários tenham controle da situação e do trabalho que eles exercem. Se tem uma coisa que influencia... Deixa eu colocar, acho que tá meio escuro aqui, né? Se tem uma coisa que influencia a motivação é o controle. Eles precisam ter controle da situação, do trabalho... Opa, deu uma pausa, voltou. Do trabalho que eles exercem, tá? Então, deixe que eles façam aquele trabalho e tenham controle sobre aquilo, tá bom?
Um outro ponto também é dar autonomia, que tem também a ver com eles terem controle sobre a situação. Dar autonomia, deixar que eles tenham poder de decisão sobre aquilo que eles estão fazendo. Isso faz total diferença. E isso faz com que você elimine do seu estilo de liderança, né? Se é que eu posso dizer que isso é um estilo de liderança, né? Mas muita gente usa, mas isso faz com que você elimine, né, o estilo de gestão de comando e controle. Sabe como é que é o estilo de gestão de comando e controle? É aquele estilo assim, que só você sabe, só você manda, tá? Você fala, as pessoas abaixam a cabeça e obedecem. Isso, pronto, acabou, ok? Esse é o estilo de gestão de comando e controle. Faz o que eu mando que vai dar certo. Faz o que eu mando que vai dar certo. Eu lembro, Vinícius, né? Já tive um chefe, né? Um diretor financeiro que ele ia me dar uma instrução, ele pedia para eu anotar, inclusive as palavras, né? Teve uma vez que eu tinha que dar um retorno para uma pessoa, e aí fui compartilhar com ele a situação, e ele falou, ó, anota, eu vou falar aqui para você o que você vai falar com ele, você anota as palavras. Você entende isso? Entende como isso robotiza a pessoa? Isso é a pior coisa que você pode ter na sua empresa. Isso acaba com a motivação. As pessoas se sentem robotizadas e elas não querem isso. Elas querem ter poder de decisão, elas querem saber que elas estão realizando aquela tarefa, que elas têm autonomia sobre aquela tarefa, tá? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, já falei alguns pontos aqui, né? Toda hora esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá. Então, para isso, o que você precisa fazer para acabar com esse estilo, né? Para começar a acabar com esse estilo de gestão e controle? É delegar mais e dar feedback. Delegar mais e dar feedback. E delegar não significa que você vai delargar, né? Ah, toma aqui essa tarefa, toma, pronto, acabou. Não, a gente inclusive tem vídeo aqui, tá? Sobre como delegar, dá uma roladinha aí no feed que você vai encontrar. E ali ensina exatamente como você deve delegar. E dar feedback, dar muito feedback. Principalmente se você tem insegurança em relação a delegar. Porque quando você dá feedback, você diz exatamente a rota, o caminho que o seu funcionário tem que seguir e você começa a ficar mais tranquilo, porque ele está muito bem informado. Tá? Então, dono de empresa tem que dar feedback o tempo todo. Aqui na empresa, por exemplo, a gente dá feedback o tempo todo. É o tempo todo, nem sei quantos por dia. Exatamente. Entende? Então, para isso, você precisa, para deixar essa relação de comando e controle, você precisa delegar mais e dar mais feedback, tá? Inclusive, o feedback, quando ele é bem dado, ele produz muitos frutos, né? Uhum. E a gente vê isso aqui na prática, né? Quando o feedback ele é bem dado, ele é simples e objetivo. Olha, isso aqui não ficou legal, vamos tentar por aqui. Ou, poxa, isso aqui ficou melhor do que eu imaginei que ficaria. Olha só. Simples, objetivo, e a pessoa entendeu que ela está indo pelo caminho certo, ou que ela tem que corrigir alguma rota. Exatamente. E ela sabe que não é pessoal. E a gente também tem vídeo aqui sobre feedback, tá? Ensinando a dar feedback, tá bom? Um outro aspecto é deixar que a pessoa se sinta responsável pelo que ela está fazendo. Tá? Então, assim, vocês estão percebendo que tudo aqui culmina para deixar que a pessoa tenha controle sobre aquilo que ela está fazendo. Controle e autonomia, tá? E atribuir propósito. Isso é importantíssimo para que a pessoa se sinta motivada. Qual é o propósito da sua empresa? Qual é o seu propósito como dono do seu negócio? Até você mesmo, se você não tem um propósito, o que te motiva? É o dinheiro? Assim como seus funcionários, rapidinho sua motivação vai acabar. Motivação entre aspas, né? Entende? Então você tem que ter um propósito e você tem que transferir esse propósito para a sua empresa, para os seus funcionários. A empresa é reflexo do dono. E os seus funcionários e a equipe é reflexo do líder. Se você tem uma empresa apática, seus funcionários são apáticos, você não tem propósito, a empresa não sabe para onde vai, não almeja um futuro, não tem um porquê existir.
É porque você é assim. Desculpa, né? Com todo o carinho do mundo que eu falo isso, mas entende? Então tem que ter um propósito. Então olha só, ó, deixar que o funcionário tenha controle sobre o trabalho que ele faz. Dar autonomia, dar poder de decisão, deixar de liderar sob o regime de comando e controle, dar muito feedback, delegar, tá? Deixar que o funcionário tenha responsabilidade sobre aquilo que ele faz e atribuir propósito. Com isso, Vinícius, o dono da pequena empresa, ele consegue trabalhar a motivação do funcionário na prática. Aí sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Você viu entrar dinheiro aqui? Não, não falou sobre dinheiro. Gastou dinheiro fazer isso aqui? Não. Não gastou dinheiro. E você vai se surpreender com pequenas ações que você coloca em prática no seu negócio vão motivar os seus funcionários, vão trazer grandes resultados para a sua empresa. Ok, então nós já vimos que o dinheiro não é um fator de motivação. Ufa! Aí você que é dono de uma pequena empresa agora pensa, ai, que alívio, né? Porque você fica preocupado, como é que eu vou concorrer com os grandes, né? Achando que o dinheiro é que traz a motivação e que o salário é que traz a motivação. Se fosse assim, todo funcionário ia ficar rico, né? Porque o cara ia ter que estar sempre aumentando o salário, aumentando o benefício. E a gente sabe que nem todas as funções vão deixar ricos, né? A não ser que a pessoa seja um CEO de uma multinacional aí bilionária. Mas, enfim, já vimos que o dinheiro não é o fator de motivação principal, que ele traz satisfação, que a satisfação ela é momentânea. E isso trouxe um alívio para o dono da pequena empresa, não precisar se preocupar com isso, mas como eles podem compensar isso? Tá, então vamos lá. A gente não pode esquecer, tá, que sim, o dinheiro não é fator de motivação, mas ele é importante. Ele é fator de satisfação. Lembrem que eu falei. Ele é fator de satisfação e você não pode descuidar nem dos fatores de motivação, nem dos fatores de satisfação, ok? Então, beleza, né? Você aí que é dono de pequena empresa, né? Ficou aliviado, ufa, né? Graças a Deus, né? O problema de falta de motivação dos meus funcionários não é dinheiro. O que você pode fazer? Você vai trabalhar todos os outros fatores que a gente conversou aqui até agora. Os fatores de motivação, os fatores de satisfação. Você vai trabalhar isso. Você vai compensar, vamos dizer assim, o seu funcionário com outras coisas e que vão trazer ainda mais resultado para você. Ele vai se sentir feliz, contente, satisfeito, motivado, vai estar impelido a fazer mais e melhor e vai entregar mais resultado, tá? E com coisas que você não vai precisar gastar. Agora, né, assim que for possível, você deve realmente pagar bons salários e bons benefícios, sim, para o seu funcionário. Afinal de contas, ele está fazendo esse negócio aí junto com você. Entende? Ele está levantando essa empresa aí junto com você. Está arregaçando as mangas. Está vestindo a camisa. Então, por que não, né, dividir os frutos disso com o funcionário? Só que primeiro se conquista esse direito, tá? Então, primeiro conquista-se o resultado, depois divide-se isso com os funcionários. Então, não descuide disso. Assim que possível, realmente valorize o seu funcionário com dinheiro, sim. Mas isso não pode ser o fator primordial, o fator principal, né, de satisfação do seu funcionário. Se você pautar a satisfação do seu funcionário só no dinheiro, você vai criar um exército de mercenários aí na sua empresa. Engraçado, eu me lembrei de uma história aqui. Quando eu trabalhava para os outros, né? Eu me lembrei que eu tive um diretor e esse diretor, ele não era muito de dar aumento de salário, não. Realmente a questão do salário com ele era meio sofrida. Mas ele me deu muitas oportunidades. Ele me deu muitas oportunidades e ele tinha uma característica que eu achava muito interessante, que ele deixava que eu fosse criativo e eu tinha a liberdade de compartilhar com ele aquilo que eu estava pensando em criar.
e geralmente ele dizia para eu avançar, às vezes dizia que não, isso é normal, mas ele dizia para eu avançar muitas vezes, e quando dava errado, ele era minha retaguarda. Ele assumia e dizia, quando alguém pensava em criticar, até em reuniões, ele dizia, não, eu disse para ele seguir. Mas ele não era bom de dar aumento de salário. Eu lembro que trocaram, esse diretor foi para uma outra filial e entrou um outro diretor, e eu lembro que nessa época o meu salário eu já era gerente, o meu salário era bem defasado, e realmente era defasado, mas eu não era desmotivado de trabalhar com ele por isso. E eu lembro que ia ter uma reunião de aumento de salário, para se estudar aumento de salário, e antes dessa reunião aconteceram algumas situações com esse diretor novo que ele me deixou desamparado e foi até grosseiro comigo. Eu entrei nessa reunião altamente desmotivado. E nessa reunião eu recebi o meu maior aumento de salário da minha história. Engraçado, eu lembrei disso agora, que eu recebi o maior aumento de salário da minha história. Nunca mais eu recebi um aumento de salário tão alto como aquele, realmente reajustaram bem. Mas na hora que eles fizeram aquilo, eles fizeram, e aí falaram aqueles elogios e tudo mais, e aí aquele diretor fez alguns elogios à minha pessoa ali e tudo mais. Mas sabe qual era o sentimento que eu tava? De que aquilo era da boca para fora. E eu saí daquela reunião com o sentimento de que, na verdade, o aumento de salário não era nada mais do que eu merecia. Aquilo não me motivou a fazer nada mais por conta de dinheiro, realmente. Porque o dinheiro, eu pensei, não, esse dinheiro eu já tinha que ter recebido lá atrás. Engraçado, né? Eu era mais motivado com um que não me deu aumento de salário, mas que me apoiava, que não me criticava na frente dos outros. Exatamente. Então, para a gente ver que é importante sim, mas não é o fator determinante para a motivação do funcionário. Né? A gente acabou de ver aqui um exemplo prático, né, disso aí. Sim, exatamente. Ok, você falou nos benefícios, né, que o dono da pequena empresa, ele tem ao motivar os funcionários, você falou dos benefícios que se tem de motivar os funcionários, mas para a gente aqui, dentro de todos os benefícios, você falou aqui alguns benefícios, dentro de todos aqueles benefícios, qual que você diria que é o mais importante ou o maior benefício? Existe isso? Ah, com certeza, né? Então, assim, diante de todos os benefícios que a gente já conversou aqui, existem dois que eu considero como sendo os maiores e mais importantes, que é o quê? Quando você tem uma equipe motivada, você você transforma o seu negócio numa empresa altamente lucrativa. Por quê? Porque o trabalho da sua equipe, ele vai se transformar em retorno financeiro para você. Quando você alcança a eficiência, né, que a motivação ela traz isso, ela traz a eficiência, ela traz um trabalho com muito maior qualidade, muito bem feito, vamos dizer assim, você alcança eficiência e você alcança retorno financeiro. Então você tem a oportunidade de ter uma empresa muito mais lucrativa. Então esse é o primeiro benefício que eu considero assim como sendo o mais importante. E o segundo é liberdade de tempo para você que hoje, muito provavelmente, é escravo do seu negócio. Tá aí trabalhando nem sei quantas horas por dia, não tem tempo para usufruir daquilo que você está construindo, não tem tempo para sua família, para sua esposa, para o seu marido, né? Para os seus filhos. Tá sempre ali ligado no celular, resolvendo pepino. Entende? Então, quando você trabalha a motivação e você consegue ter uma equipe motivada, você transforma o seu negócio numa empresa altamente lucrativa e você passa a ter liberdade de tempo. Deixa de ser escravo do seu negócio e aí você passa a se dedicar a questões mais estratégicas, às atividades que vão trazer ainda mais valor para o seu negócio. E aí é um ciclo. É um ciclo. Porque você pensando a estratégia do seu negócio, ele se torna cada vez mais rentável, cada vez mais lucrativo. Ok. E assim, mesmo com tantos benefícios, né? Poxa, acho que qualquer empresário, o maior benefício que ele quer é ter o dinheiro
ter bastante dinheiro e ter liberdade para usar esse dinheiro, né? Porque de que adianta? Senão você vai virar o tio Patinhas, né? Vai botar lá uma banheira de moeda e vai ficar mergulhando nela, mas não tem tempo para usufruir daquilo. Então, assim, mesmo com tantos benefícios, né? Pode ser que o dono da pequena empresa possa ainda estar em dúvida aqui, dúvida ainda sobre motivar ou não os funcionários. Pode ser que ainda tenha gente aqui que está com dúvida sobre motivar ou não. E Existe muita resistência, né? se eles tiverem, se eles não motivarem o funcionário, se ele ainda tiver com essa dúvida e não quiser motivar o funcionário, o que pode acontecer? Tá, então vamos lá. Se mesmo com tantos benefícios, né, você que é dono de uma pequena empresa ainda tiver resistência em motivar os seus funcionários, eu vou dizer exatamente o que você vai colher, tá? Primeiro, alta rotatividade. Ou seja, né, funcionário que não para na sua empresa, entra e sai, entra e sai. Isso é extremamente prejudicial e acaba com os seus resultados. Por quê? Primeiro, tempo muito maior de você, né? Tempo que você poderia estar se dedicando ali a questões estratégicas, agora você tem que ficar se dedicando a ocupar aquela vaga que, né, o funcionário foi embora. Então, perde o seu tempo. O funcionário, né, ele já tinha adquirido uma certa experiência, agora ele vai embora. E aí, até você realmente encontrar alguém e treinar essa pessoa, porque nem sempre você consegue contratar alguém pronto, vai levar tempo, vai minar a eficiência, vai minar a produtividade do seu negócio. Então você acaba tendo uma alta rotatividade, você não consegue ter os resultados que você gostaria, né? Transformar a sua empresa em uma empresa altamente lucrativa, você continua ali sendo escravo do seu negócio, tá? Os funcionários ficam insatisfeitos, o clima é ruim de se trabalhar, o clima é pesado e a gente já viu aqui que o clima é responsável por 33% dos resultados da sua empresa. Ou seja, um clima ruim te faz perder 33% de lucro. Entende? Olha só. Pesado. É pesado. Então, se você ainda tá com essa mentalidade, não sei se é para mim, né? Não, aqui não funciona, você não conhece meus funcionários, né? Você não sabe como é. Enfim, gente, é aquilo que eu falei. A equipe é reflexo do líder, né? Se para os seus funcionários não funciona, o negócio tá errado é contigo aí. Entende? Então, alta rotatividade, funcionários insatisfeitos, clima ruim, ambiente ruim de se trabalhar, problemas com os funcionários e entre os funcionários, os conflitos, né? Os resultados lá embaixo e você é escravo do seu negócio. Então, é uma escolha. É uma escolha que o dono da pequena empresa faz. E aí, eu realmente me dedico a fazer isso ou eu continuo tendo os mesmos problemas de sempre, os mesmos resultados medíocres de sempre? É uma escolha. A escolha é sua. Carol, nós estamos chegando ao final da live e eu queria saber se você tem aí uma última recomendação para passar para esses funcionários aí funcionários, para você passar para os empresários que vão trabalhar com seus funcionários. Diga aí se você tem alguma recomendação. Na verdade, eu tenho uma tarefa, tá? Opa! Eu tenho uma tarefa. Você agora vai escolher pelo menos um fator de satisfação e um fator de motivação para você trabalhar no seu negócio. Tá? Você vai dentre todos que eu falei, você vai escolher. Eu vou indicar para você os que eu acho que você deve começar, tá? Os que você deve fazer agora. Então, para o fator de satisfação, trabalhe a questão do clima da sua empresa, tá? E onde é que você vai trabalhar isso? Você vai trabalhar o relacionamento entre chefe e subordinado, né? Entre subordinado e chefe e entre os colegas de trabalho. Trabalhe o relacionamento, ok? Você vai ver na sua empresa onde é que você precisa atuar para que o seu relacionamento com os seus subordinados e vice-versa, e entre eles seja melhor. Eu não sei.
Porque eu não estou dentro da sua empresa, mas você sabe. Você sabe aonde que está ali o problema no relacionamento que você precisa atacar para melhorar isso. E isso vai modificar o clima da sua empresa. E modificando o clima, você tem um ambiente melhor para trabalhar e você tem um resultado melhor no seu negócio, tá? Então, essa é a primeira sugestão do fator de satisfação. Agora, o fator de motivação. Dar autonomia, trabalhar a responsabilidade, deixar que o funcionário se sinta responsável pelo que ele faz, tá? Então você vai dar autonomia. Você vai acabar com essa coisa de comando e controle. Chega disso, se é que você pratica isso na sua empresa, tá? E aí você vai delegar mais, você vai dar mais feedback. Eu quero que você determine uma tarefa que você possa delegar da sua rotina para um funcionário seu, para um gerente, se você tiver alguém que te auxilia, né, na liderança das pessoas aí, você vai determinar uma tarefa e vai delegar essa tarefa, tá? E não é delargar, não é simplesmente deixar lá e não, você vai delegar, você vai ensinar, você vai acompanhar, você vai se mostrar disponível e depois você vai voltar para ver qual foi o resultado daquela tarefa, ok? Então, esses são os dois fatores que eu aconselho que você trabalhe. Depois, você vai definir e implementar um plano de ação para trabalhar esses fatores, ok? E depois que você implementar isso, você vai voltar aqui para me contar, porque eu tenho certeza que você vai colher excelentes resultados apenas com essas duas atividades. Eu tenho certeza. Coloque em prática e volta para me falar, que eu tenho certeza que até mesmo você vai se surpreender com o resultado que isso vai gerar. Ok, fica aí a dica para você, 2 conselhos para você implementar na sua pequena empresa, que não envolvem diretamente dinheiro, você aumentar salário ou você aumentar benefícios, né? Mas que é Exatamente. totalmente passivo de acontecer e é possível de acontecer e com pouco esforço. Basta você crer no processo e implementar ele. Exatamente. É isso. Parabéns para você que esteve aqui conosco até agora, que chegou até o final. Carol, Não, é isso aí. Parabéns para você. Espero que você implemente e já quero convidar você para a próxima segunda. Eu sempre me perco nos dias da semana. Para a próxima segunda, tá? Toda segunda e quinta às 18h38, estamos aqui trazendo informações, conhecimento para você alavancar os lucros do seu negócio, transformar o seu negócio numa empresa altamente lucrativa e conseguir liberdade de tempo e financeira. Então, até a próxima segunda. até. Forte abraço para todo mundo.